A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com vocês aqui na conferência Atitude. Sexta-feira, na live, conversamos a respeito do que é teologia bíblica, qual a sua importância, por que estudarmos essa disciplina. Falamos a respeito disso na sexta-feira. No sábado, nós fizemos esse sobrevoo. Se você puder passar aqui, o slide. Pessoal do slide, isso. Fizemos esse sobrevoo aí nas Escrituras, desde a queda de Adão, o proto-evangelho, aquela primeira promessa a respeito do Messias que viria, as alianças que Deus fez no Antigo Testamento, essa promessa que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, que o Novo Testamento testifica que Ele veio. Falamos a respeito dos sinais, dos tipos, das sombras que apontavam para Cristo no Antigo Testamento. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que as Escrituras testificavam dele, nos livros de Moisés, nos profetas, nos Salmos. Nós vimos também, aterrissamos um pouquinho o avião para falar um pouco a respeito dos dois representantes, dos dois cabeças federais, hoje de manhã, sobre Adão e Cristo. Vimos que Adão é um homem que representa a humanidade, Entretanto, com a queda de Adão, todos foram afetados, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, pela sua obediência, ele justificará a muitos, justifica muitos. Ou nós estamos em Adão, ou estamos em Cristo. E hoje, nós vamos ainda esmiuçar mais um tema importante da teologia bíblica, mas como o nosso querido pastor Heiker já falou, não tem como nós sermos exaustivos. Tem muita coisa para trabalhar. Hoje, essa conferência é só um pontapé inicial para dar um aperitivo, para dar aquele gostinho de quero mais, e aí a gente vai procurar se aprofundar, estudar, ler os livros, meditar mais nas Escrituras mesmo, ler a Bíblia de capa a capa, observar o seu enredo, olhar agora com outros olhos, quem sabe, com um desejo maior de buscar conhecer o enredo das Escrituras. Então hoje, nós vamos falar a respeito da antiga e da nova aliança. A gente ouve às vezes, ou a gente lê, por exemplo, um texto de Hebreus, e a gente vai observar sobre uma antiga aliança, uma nova aliança. O que significa isso? Hoje nós vamos começar a falar a respeito desse assunto, e eu já combinei com o André, que eu ia falar de um texto de Gálatas 4, mas não vai dar tempo de trabalhar todo esse texto. Eu vou trabalhar o texto de Hebreus 8, mas o André ficou de fazer uma exposição em Gálatas 4, para os irmãos aí no futuro. Se Deus quiser, então vocês podem cobrar do nosso querido irmão André. Então, antes de nós adentrarmos ao texto, eu queria só trazer algumas informações que vão ser pertinentes para nós. Antes de tudo, o que é antiga aliança? O que é a antiga aliança? A antiga aliança diz respeito especificamente à aliança feita por Deus com Israel. Volta lá, por favor. Não. Feita por Deus com Israel, mediada por Moisés. Entretanto, sob o título de antiga aliança, também podemos chamar todo o período, posterior à queda até o estabelecimento da nova aliança. Então, especificamente, quando a gente fala de antiga aliança, a gente está falando dessa aliança sinaítica, essa aliança feita, mediada por Moisés, entre Deus e a nação de Israel. Entretanto, nós também podemos chamar todo o período, desde a queda de Adão até a nova aliança em Cristo, de antiga aliança. Por quê? Nós observamos, por exemplo, em Efésios 2:12, que essas alianças são chamadas de alianças da promessa. Ou quando nós vemos, por exemplo, em Hebreus 9:15, fala que Cristo pagou pelos pecados cometidos sob a primeira aliança, ou seja, desde a queda. Então, esse aspecto cumulativo também pode ser observado. Eu trouxe uma citação aqui, só para clarificar esse assunto, de Gerhardus Voss, no seu livro de Teologia Bíblica. Ele disse o seguinte:
Por antiga aliança, se entende não o período inteiro que vai da queda do homem a Cristo, mas o período desde Moisés a Cristo. Entretanto, o que precede o período mosaico, na descrição de Gênesis, pode ser apropriadamente incorporado sob a antiga aliança. No Pentateuco, ele tem a função de prefácio, a narrativa das instruções mosaicas. E o prefácio pertence à capa do livro, né? Então ele entende aqui, o Gerhard Voss, que esse período anterior à aliança mosaica serve como se fosse um prefácio de um livro, e um prefácio faz parte de um livro. Então quando a gente fala a respeito de antiga aliança, entenda isso, né? Especificamente a aliança com Moisés, mas nós podemos entender todo esse período do Antigo Testamento também sob este título de antiga aliança, certo? Combinado. Então, antes de nós adentrarmos sobre a antiga aliança em si, sobre a aliança sinaítica em si, é importante nós notarmos a aliança abraâmica. Vocês lembram que eu falei que Deus fez uma aliança com Abraão? E essa aliança com Abraão tinha tanto aspectos físicos, aspectos condicionais, aspectos terrenos, quanto aspectos espirituais, aspectos incondicionais e aspectos celestiais. Então, a aliança feita com Abraão, ela tem essa dicotomia, né? A aliança feita com Abraão possuía uma natureza dicotômica, contendo aspectos físicos e espirituais, aspectos terrenos e celestiais, aspectos condicionais e incondicionais. É certo que Deus prometeu para Abraão uma terra, um local, uma terra de Canaã, né? Tinha uma descendência numerosa, dele viria a nação de Israel, né? Então tem promessas condicionais, tinha uma circuncisão física que era o selo dessa aliança, mas também, como nós vimos, essa aliança também apontava para promessas espirituais. O descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, quem é? Cristo, né? E se nós estamos em Cristo, nós também herdamos essas bênçãos espirituais feitas a Abraão, certo? E nós observamos agora, pode passar o slide? Só para, não sei se dá para ler direito, mas aqui é o pacto abraâmico, e aqui o cumprimento espiritual, descendência espiritual, aponta aqui para a nova aliança. E o pacto abraâmico, seu cumprimento natural, sua descendência natural, aponta para a antiga aliança. E um texto que vai trabalhar isso com calma, eu vou ler aqui o texto, mas quem vai expor vai ser o André no futuro, que eu não vou ter tempo de fazer essa exposição agora. É o texto de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 21, até o versículo 31. Gálatas 4, 21 ao 31, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta, clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, os que daqui têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora escravo seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava,
ensina livre. Então aqui o apóstolo Paulo toma aquelas duas mulheres que tiveram relações com Abraão, a sua esposa Sara, né, e Agar, a escrava, que também lhe deu um filho, e os filhos dessas mulheres, e ele faz uma alegoria, ele mostra, né, ele trata essas mulheres aqui figuradamente como duas alianças, né, e os seus filhos como aqueles que estão sob essas alianças, e elas representam exatamente a antiga e a nova aliança. Pode passar, por favor, o slide, de novo. Isso, ó. Aí aqui a comparação, ó. Escrava, Agar, Sara, livre. Agar representa a antiga aliança, Sara, nova aliança. Agar é comparada ao Monte Sinai, onde foi feita a antiga aliança, né? A Jerusalém atual. Sara é comparada a Jerusalém celestial. O Ismael, o seu filho, é o filho da escrava. Isaac é o filho da livre, né? Ismael nasceu segundo a carne, Isaac nasceu segundo o espírito, mediante a promessa, né? É a posteridade espiritual de Abraão. Ismael persegue, Isaac é perseguido. Agar é mandado embora com seu filho, Sara permanece e herda, Isaac permanece e herda as promessas com o seu filho. Sara permanece e herda as promessas com seu filho. Uma gera para a escravidão, a outra liberdade em Cristo. Então, esse é um texto que o André vai trabalhar com vocês, só para nós observarmos como esse conceito de antiga e nova aliança é encontrado nas Escrituras e é apresentado pelo apóstolo Paulo. Essas duas descendências de Abraão. Em Romanos, no capítulo 9, nós vamos observar, do versículo 6 e 7, diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas o que eu quis dizer é que na aliança abraâmica possui uma dicotomia. Ela aponta tanto, né, para um aspecto físico, se desenvolve na antiga aliança, na aliança com Moisés, quanto um aspecto espiritual que se desenvolve na nova aliança em Cristo. Certo? Era isso que eu queria dizer. Desculpe se eu fiquei meio confuso aqui para vocês. Mas tem outros textos que mostrariam essas duas descendências, por assim dizer, de Abraão. Romanos 2, do 28 ao 29, Mateus 3, 9, o próprio Gálatas 3, 29. Então, entendendo isso, nós vamos entrar agora. Pode voltar para o nosso gráfico lá? Vamos voltar então para conversar a respeito da antiga aliança. A aliança que foi feita com Moisés no Sinai, ali com a nação de Israel. Essa era uma aliança que era nacional, era uma aliança feita com aquela nação, sob uma teocracia, né? A nação de Israel. A entrada se dava pela circuncisão, por nascimento físico. Ao 8º dia, o menino tinha que ser circuncidado e passava a fazer parte daquela aliança, daquela nação. Essa era uma aliança que era temporal, ela foi feita para durar por um tempo. Essa aliança não concede vida eterna, né? O sangue de bodes e carneiros não resolvia o problema do pecado, não transformava os corações, né? Nessa aliança estavam tanto crentes quanto descrentes, uma vez que a entrada, como eu falei, não era pelo novo nascimento, mas simplesmente pelo nascimento físico, por entrada pela circuncisão da carne. Tinham tanto crentes quanto descrentes naquela nação. E nós vimos que os descrentes, inclusive, foram maioria, quebraram aquela aliança. Inclusive, era uma aliança condicional. Quando eu falei para vocês a respeito da condicionalidade da aliança com Adão, que se você obedece, você é abençoado, você desobedece, você é amaldiçoado, a antiga aliança também era condicional. Se eles obedecessem a Deus e guardassem os termos daquela aliança, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem a Deus, eles seriam amaldiçoados. E para que serviu então a antiga aliança?
Para que serviu? Ela serviu para preservar a linhagem do Messias. Vocês já leram ali as genealogias? Às vezes a gente vai na Bíblia e vê uma genealogia, a gente quer logo pular, né? Mas ela está preservando a linhagem do Messias. Quando você vai observar aqui o Novo Testamento, quando a gente vai observar aqui Mateus, por exemplo, no capítulo 1, nós vemos o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vocês lembram que um descendente da mulher foi prometido desde Gênesis, ia chegar na plenitude dos tempos, que era Jesus Cristo? Então, a antiga aliança, ela ajuda a preservar essa linhagem do Messias. Outra coisa, ela tipologicamente prefigura a vinda do Messias. A gente vai falar um pouco, já falou um pouco a respeito disso, como os tipos apontavam para algo superior que viria. Ela servia para isso, todo aquele sistema levítico, todo o sacerdócio, todos os sacrifícios apontavam para o Cristo que viria. Ela serve de aio para conduzir a Cristo. Ela demonstra a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 8. Nós vamos olhar agora esse texto de Hebreus 8 e tirar algumas lições importantes a respeito da nova aliança. Vamos observar um contraste entre a antiga e a nova aliança e a superioridade da nova em relação à antiga. Meus irmãos, a carta aos Hebreus foi escrita para judeus que tinham sido convertidos a Cristo e estavam passando por pressões por parte dos seus compatriotas judeus para abandonar a Cristo e voltar para a sua antiga religião, voltar para o judaísmo. Alguns deles poderiam já até ter deixado de congregar, certo? Então eles estavam com esse perigo de rejeitar Cristo e voltar para a sua antiga religião, sofrendo pressões por conta disso. Talvez alguns de vocês já pode ter enfrentado esse tipo de situação, né? Você se converteu, mas os seus amigos não. Você se converteu, mas a sua família não. E há uma pressão para que você volte para a sua antiga religião, sua antiga crença, um outro caminho. Talvez você já se identificou com isso, né? Ou seus amigos lhe convidam para fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor. E o autor aos Hebreus, ele vai mostrar a superioridade de Cristo. Se nós pudéssemos resumir a carta aos Hebreus, né, e uma pequena frase seria: Cristo é superior. O autor aos Hebreus vai mostrar que Cristo é a revelação superior. No passado, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, o qual fez o universo. Nós vamos ver que Ele é superior aos anjos, que Ele é superior a Moisés, que Ele é superior, o descanso que Ele oferece é superior ao que Josué conquistou na terra de Canaã. Nós vamos observar que Ele é um sumo sacerdote superior, Ele se compadece das nossas necessidades. Nós vamos observar que Ele é um sumo sacerdote de uma ordem superior, né, da ordem de Melquisedeque. Então todo o livro de Hebreus vai mostrando a superioridade de Cristo, o perigo de abandoná-lo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a superioridade de Cristo também em relação à nova aliança sendo superior à antiga, que é o texto tratado aqui em Hebreus 8. Vai falar tanto de Cristo como um sumo sacerdote superior, quanto dele ser o mediador de uma aliança superior. Vamos olhar esse texto rapidinho, meus irmãos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também
que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Vamos observar aqui, Cristo é um sumo sacerdote superior. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tinha um tabernáculo, depois se tornou o templo, mas o tabernáculo, ele tinha uma parte de fora que era o átrio, uma parte de dentro que era o lugar santo, tinha um véu que separava o lugar santo dos santos. Dentro do santo dos santos, só quem poderia adentrar era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, não sem sangue, lá dentro tinha a arca da aliança, na tampa da arca, que era o propiciatório, ele derramava sangue de um animal sacrificado, intercedia diante de Deus pelo povo, e ele tinha que pedir perdão pelos seus próprios pecados, porque ele também era um pecador. Dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei. O que tudo isso queria mostrar? Que a presença de Deus era restrita, Deus é santo, 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 é necessário um mediador entre Deus e os homens para interceder por eles, um sumo sacerdote, né, que fazia isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e tudo isso Deus, através de coisas palpáveis, visíveis, físicas, estava preparando, ensinando realidades superiores. Estava falando a respeito, mostrando, prefigurando um sacrifício que viria, um sumo sacerdote perfeito, que não entrou simplesmente no santo dos santos do tabernáculo, mas adentrou à direita de Deus, no verdadeiro tabernáculo, no santo dos santos real, nos céus. Ele ofereceu um sacrifício, não foi um sacrifício de animais, não foi um cordeiro, não foi um boi, ele ofereceu o seu próprio sangue. Cristo Jesus ofereceu um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, de uma forma superior a qualquer outro. O sangue que nos lava de todo o pecado, o sangue da nova aliança. Então esse sumo sacerdote é superior. Ele é de uma ordem superior. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Quem eram esses? Eram os levitas. Mas Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Se ele estivesse na terra, se ele fosse só mais um sacerdote terreno, ele nem sacerdote seria, porque ele não era dessa tribo, né? Mas ele é um sumo sacerdote superior. Vamos avançar para o versículo 5. Os quais ministram em figura, sombra das coisas celestes, como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vês que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aquele tabernáculo ali da antiga aliança era uma maquete, por assim dizer, uma figura. Ele apontava para o verdadeiro tabernáculo. Essas coisas eram sombras. Lembra quando eu falei para vocês na live? Tem aqui uma luz, vocês conseguem ver a minha sombra. Digamos que vocês só conseguissem ver a minha sombra de alguém chegando. Quando a pessoa chega, você não precisa mais da sombra, porque você já tem a substância. Era para essas coisas que serviam, eles tipificavam, figuravam aquilo que haveria de vir. Então, nós observamos agora o texto que fala a respeito da superioridade da nova aliança. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. O que é um mediador? É alguém que se coloca entre duas partes que estão em conflito. Agora imagina esse conflito. Um Deus todo-poderoso, santo, eterno, supremo, soberano, e o ser humano pecador, miserável. Para um mediador entre um Deus todo-poderoso, precisava ser um mediador divino, para salvar uma grande quantidade de pessoas, de uma grande quantidade de pecados, diante de um Deus tão grande, ele precisava ser divino. Mas para esse mediador se colocar no lugar de seres humanos, ao mesmo tempo ele precisava ser humano.
Jesus Cristo é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, como nós cantamos aqui na música. Não existe outro mediador como Ele. Não existe outro. Deu para entender? Não existe. É irracional pensar em algum outro caminho para a salvação. Não existe outro que atenda a essas qualificações. Não existe outro mediador adequado entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Não faz sentido a gente procurar outro caminho, outro nome, outro Salvador. A quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu és o mediador adequado. Ele é o mediador de uma aliança superior. Aquilo que era sombra, em Cristo é a substância. Aquilo que era promessa, em Cristo é o cumprimento. A nova aliança é superior à antiga. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Como eu falei, a antiga aliança era tipológica, era temporal, era condicional, era nacional. Ela tinha o seu objetivo, mas a nova aliança era para aquilo que ela apontava, essa aliança superior que viria. E isso os profetas lá do Antigo Testamento já falavam a respeito dessa nova aliança superior. Vamos avançar aqui. Porque verso 8, e de fato, repreendendo diz, aqui ele vai citar Jeremias 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Lembre-se que a antiga aliança era condicional, mas observe como é que é a nova aliança, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A antiga aliança era assim: se você fizer isso, você é abençoado. Se você não fizer, maldição. Como é que é a nova aliança? Eu vou tomar a iniciativa. É Deus quem toma a iniciativa. Eu vou escrever as minhas leis no seu coração e na sua mente. Deus é quem toma a iniciativa. Para nós, essa aliança é incondicional. Por quê, pastor? Porque Cristo cumpriu as condições no nosso lugar. Porque Cristo cumpriu todas as condições em nosso lugar. Stuart Olliott falou o seguinte: na antiga aliança, Deus disse, com efeito, se vocês, então eu. As bênçãos pactuais estavam condicionadas à obediência humana. Na nova aliança, Deus fala, eu quero fazer. É interessante observar quantas vezes isso ocorre nos versículos de Hebreus 8, do 7 ao 12. Embora não esteja claro, mas apenas implícito, a partir desses versículos, o fato é que tais bênçãos são condicionadas à obediência de Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. A antiga aliança, condicional, nova aliança, incondicional. Vocês viram também que falou a respeito das leis. Na antiga aliança, a lei foi impressa onde? Tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é impressa na mente e no coração do povo de Deus. Que notícia maravilhosa. Lembra que eu falei para vocês que mesmo antes da entrega da lei, existe aquela lei da consciência. Aquela lei da consciência que acusa o homem quando ele faz o certo e o errado. Né? Mas Deus codificou essa lei em tábuas de pedra que foram colocadas na Arca da Aliança no Santo dos Santos. Mas na nova aliança, onde é que é impressa essa lei? Na mente e no coração do povo de Deus. O Senhor muda a disposição dos nossos corações. O Senhor tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne. A lei agora é um deleite para nós. Nós somos justificados em Cristo e agora obedecemos por amor. Deus muda a nossa disposição do coração. Ele grava a sua lei em nós, em nossa mente e nosso coração, na nova
aliança. Imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Na antiga aliança tinham crentes e descrentes, porque era uma aliança nacional. Mas na nova aliança, todos conhecerão o Senhor. Todos os que fazem parte dessa nova aliança conhecem o Senhor, são salvos. Porque a entrada na nova aliança não é pela circuncisão física. A entrada na nova aliança é pela circuncisão do coração. É o novo nascimento. Só está na nova aliança aqueles que nasceram de novo. Essa é a entrada, a regeneração. Esse é um dos motivos que nós batistas não batizamos os nossos bebês, né? Porque entendemos que a entrada não é por nascimento físico, não é uma circuncisão física ao 8º dia. O antítipo da circuncisão é a circuncisão no coração, é a regeneração, é o novo nascimento. Quando alguém expressa que nasceu de novo, arrependendo-se dos seus pecados, demonstrando fé em Cristo, e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos que esses que estão na aliança. Observe então, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A antiga aliança não resolvia o problema do pecado, a nova aliança resolve. A lei serve de aio para nos conduzir a Cristo. A lei mostra o problema, mas não resolve o problema. Cristo resolve o problema. Em Cristo, na nova aliança, o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E das nossas iniquidades, o Senhor não se lembrará mais. Verso 13. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Imagine aqui a figura de um andaime. Eu imagino que quando foi para construir esse prédio, devem ter utilizado alguns andaimes para construção. O andaime é colocado lá do lado de fora do prédio porque ele tem um objetivo de construir o prédio. Mas uma vez que o prédio foi construído, você desmonta e guarda um andaime. Você não vai mais ficar no andaime, você vai entrar no prédio. Então, a antiga aliança, uma vez que ela cumpriu o seu papel, ela está prestes aqui, antiquado, envelhecido, prestes a desaparecer. Agora, nós estamos aonde? A nova aliança. É como um ticket, digamos que você tem um ticket de um prêmio. Uma vez que você já ganhou o prêmio, você não precisa mais utilizar o ticket. Então, aqui nós concluímos esse texto e vou lembrar algumas coisas aqui. Olha, comparando a antiga com a nova aliança. A nova aliança é incondicional. Na nova aliança, todos conhecem o Senhor, todos são salvos. Na nova aliança, nós recebemos as promessas espirituais feitas a Abraão. Na nova aliança, não é simplesmente nacional, mas é com todos os crentes de todas as nações. Né? A nova aliança, a lei é gravada no coração. Né? A nova aliança é inquebrantável. A nova aliança concede vida eterna. A nova aliança, a entrada é pelo novo nascimento, a circuncisão do coração. E aqui eu trouxe um gráfico, por favor, passe aí. Passa, por favor. Turma aí do slide. De novo, de novo, de novo, de novo. Aqui. Esse aqui é um gráfico de comparação da antiga com a nova. Ó. Antiga aliança, entrada por nascimento físico, nova aliança, entrada do novo nascimento. Antiga aliança, circuncisão física, nova aliança, circuncisão do espírito. Antiga aliança, lei escrita sobre pedra, nova aliança, lei escrita sobre o coração. Antiga aliança, adoração cerimonial exterior. Nova aliança, adoração espírito em verdade. Antiga aliança, um reino físico. Nova aliança, um reino espiritual. Antiga aliança, herança terrena, nova aliança, cidade celestial. Antiga aliança terrena, nova aliança eterna. Louvado seja Deus. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. Trouxe algumas reflexões para nós,
para concluir todas essas mensagens que trouxemos aqui, e como eu falei, isso é só um pontapé inicial. Esse gráfico eu tirei do livro de Jeffrey Johnson, Falha Fatal, e eu trouxe algumas aplicações para nós levarmos para casa diante do que ouvimos aqui. Antes de tudo, não vale a pena abandonar a Cristo para seguir qualquer outro, independente das pressões sofridas. Mesmo que alguém te pressione para abandonar a Cristo, para seguir um outro caminho, uma outra fé, outra religião, não vale a pena. Não existe outro como Cristo. Vocês conseguiram entender que toda a história, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo testifica que Ele veio. Não tem outro mediador como Cristo, não tem outro Salvador como Cristo, não tem outro que tenha oferecido expiação como Cristo, não tem outro caminho senão Cristo. Então não vale a pena você abandonar Cristo por motivo nenhum. É como um cachorro que volta ao próprio vômito, é como uma porca lavada que volta ao chiqueiro. Abandonar a Cristo é como aquele cristão, quem lê o livro do Peregrino sabe, que está saindo da cidade da destruição, indo para a cidade celestial, voltar para a cidade da destruição. Não vale a pena abandonar a Cristo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele é o único Salvador, meus irmãos. Segunda aplicação, não devemos voltar às sombras, uma vez que temos a substância. Um dia desses eu estava assistindo televisão e tinha um cara todo vestido com as vestes sacerdotais do sumo sacerdote do Antigo Testamento. E aí na televisão dizia, olha, o sumo sacerdote fulano de tal vai estar no templo tal. Aí eu fiquei olhando assim, nossa, é voltar às sombras. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele está à destra de Deus, intercede por nós. Nós podemos entrar no trono da graça confiadamente, a fim de receber graça, socorro e misericórdia em tempo oportuno. Nós não precisamos mais disso. Tem muitos hoje que querem trazer a arca da aliança, querem tocar chofar, serem chamados de levitas, coisas desse tipo. Isso é voltar às sombras, enquanto a gente já tem a substância. A nova aliança, como eu falei, a lei é gravada em nossos corações. Tem uma frase que eu acho muito interessante. A lei nos leva para Cristo, para a justificação. E Cristo nos leva para a lei, para a santificação. Quando a gente observa a lei, a gente vê que a gente é pecador e precisa de um Salvador. E a gente vai até Cristo. E em Cristo somos justificados. E uma vez que somos justificados, a gente não vai viver sem lei. A lei de Deus é gravada em nosso coração. Nós vamos buscar amar a Deus e amar o próximo, obedecer aos seus mandamentos, por amor àquele que nos amou primeiro. O Senhor Jesus Cristo vai ensinar, aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. João 14 tem algo nesse sentido. Você pode ler. Então nós temos que amar a lei de Deus, amar, conhecer a palavra do Senhor e seguir os seus mandamentos por amor, não para tentar nos salvar por meio deles. Próximo, a salvação em todos os tempos ocorreu em virtude dos benefícios da nova aliança em Cristo. Todos os tempos, quem foi salvo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude dos benefícios da nova aliança. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa a respeito de um Messias que viria. Os crentes do Novo Testamento creem no Messias que já veio e vai voltar. E para nós concluirmos, se você ainda não é um cristão, eu te convido hoje, renda-se a Cristo, creia no Senhor e grande salvação te espera. Não deixe isso para depois, ore ao Senhor. Você que está me ouvindo em casa, se você ouviu essa mensagem, saiba, Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. Se arrependa dos seus pecados, renda-se a Cristo e caminhe junto conosco para a cidade celestial. Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado pela sua oportunidade. Vamos meditar na palavra de Deus e viver para a sua glória. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos alimenta. Pai, te agradecemos pela nova aliança em Cristo, essa aliança incondicional, essa aliança que
perdoa os nossos pecados, que nos lava com o sangue de Cristo. Oh Pai, te agradecemos, Senhor, porque somos teus filhos, porque fomos feitos, Senhor, filhos teus em Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Te agradecemos porque podemos entrar no trono da graça, a fim de receber graça, misericórdia. Te agradecemos porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dificuldades. Te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo Salvador, o nosso sumo sacerdote. Que o Senhor seja glorificado, que a tua igreja seja edificada, que os nossos corações sejam aquecidos e que venhamos viver para a tua glória. Eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.